Uma boa noite a todos, todos sejam muito bem-vindos. Vamos mais um minutinho ouvir o nosso pensamento elevado e pedir o amparo à espiritualidade amiga para que nós possamos entender, compreender e usar na nossa vida os aprendizados desta noite. Hoje nós vamos estudar a parábola do mal rico. Jesus, ele contava para o povo da sua época várias histórias. E essas histórias, então, tinham por objetivo trazer a esse povo alguns esclarecimentos. Então, hoje, nós vamos conhecer a parábola do mal rico, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que tem por título Não pode-se servir a Deus e a Mamon. Para começarmos, Mamon é um termo que nós encontramos na Bíblia que se refere à ganância, à avareza, à riqueza. Então não se pode servir a Deus e a avareza, a Deus e a ganância, a Deus e a riqueza. Mas então vamos lá. O que Jesus contou ao seu povo? Ele dizia ao povo que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava, e os cães iam lamber-lhe as úlceras. Ora sucedeu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois estou atormentado nessas chamas. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu nos tormentos. Além disso, entre nós e vós há um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os daí para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda que venham também eles parar nesse lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles já têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse o rico: Não, pai Abraão, se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nós encontramos no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, os versículos de 19 a 31, esta parábola de Jesus. O que será que Jesus quis nos transmitir com essa parábola? Se a gente ver a primeira olhada, me parece que ele está apenas falando de riqueza e pobreza. Mas nós podemos tirar vários ensinamentos. Primeiro, nós podemos dizer que o rico de Lázaro, que era um mendigo, pelo que a história nos conta, era um leproso, que vivia à frente da casa desse rico, que eles representam o que nós temos hoje na humanidade, que é esse extremo, a pobreza absoluta para alguns e a riqueza para outros. E isso é muito comum em todos os países. Quando a gente para analisar situações econômicas dos povos, a gente vê muito essa contrariedade, de classes socioeconômicas.
Lázaros da palavra. Eles simbolizam, né, que Jesus queria colocar, aquelas pessoas que passam por situações difíceis na sua vida, por dificuldades, por provações, por doenças, e sabem passar por elas com serenidade, sabem passar por elas, né, com paciência, com fé e com resignação. E também compreendem que os bens terrenos são passageiros. Eles são emprestados por um tempo para nós, mas quando nós nos formos daqui, nós não vamos levar nada desses bens. E o que seria o Lázaro? O que seria o rico? Seriam essas pessoas que são tão apegadas às coisas materiais da vida. E o Lázaro, né, ou os Lázaros que representam essa história, eles conhecem muito bem que as provações recebidas na nossa vida, elas são causas das consequências de outras vivências nossas. Então, elas fazem exatamente parte das causas e efeitos, ou seja, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, possivelmente, o Lázaro da história fosse alguém que precisava, por alguma situação vivida em outras existências, passar pela pobreza, pela miséria, pela dor, pelo sofrimento, para que ele pudesse evoluir. Então, como Lázaro soube fazer isso como ninguém, soube passar pela prova, pensem bem, mendigo, doente, né, à margem da sociedade, diz na parábola que os cães viam nele as chagas, quer dizer, sem nenhum recurso de saúde, e ele soube passar sem lamentar, sem acusar e sem culpar. Então, com humildade, com muita fé. O rico, por sua vez, ele deve ter recebido também essa prova, a prova da riqueza, que, segundo o Espiritismo nos ensina muito bem, é uma das provas mais difíceis. Quando a gente imagina na prova da riqueza, a gente diz, não, eu tenho que a farta, boa. Mas a riqueza não é dada apenas para nós. Jesus conta nessa história. Então, o rico, ele simplesmente falhou na sua prova. Para que ele ganhou essa prova? Com certeza não foi só para se vestir divinamente bem, se banquetear todos os dias, mas foi para que ele pudesse aplicar essa condição financeira, né, essa sua riqueza, também em benefício dos outros. E também a história fala do abismo. O que seria esse abismo que separa Lázaro do homem rico? É a distância evolutiva. A distância evolutiva que o Lázaro já conseguiu com a sua vida, né, com a aceitação da sua situação, que o rico não conseguiu. Então, o rico ainda tinha certas qualidades que ele precisava trabalhar, precisa exercitar nele para chegar mais próximo do que Lázaro conseguiu com essa sua existência tão dolorida, tão sofrida. Então, qualidades ainda necessárias a desenvolver. E Jesus, então, nos traz, né, essa história. E aí nós precisamos agora trazer para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Nós estamos vivendo como Lázaro, aceitando as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, porque todos nós passamos por momentos de dificuldades. Todos nós que vivemos nesse planeta Terra. E como nós estamos culpando os outros, acusando a Deus, ou nós já compreendemos que essas dificuldades fazem parte da nossa evolução. Elas são necessárias à evolução do nosso espírito. Ou será que nós ainda estamos agindo como esse homem rico, nos preocupando apenas conosco, cuidando apenas de nós, sem sequer olharmos para o lado, olharmos para aquele que está caminhando conosco, aquele que passa por nós? Então, nesse momento, eu acho que se faz necessário essa reflexão. Trazemos essa parábola de Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Jesus, se vocês prestarem atenção, em momento algum da parábola, disse que o rico era um homem mau. Disse que ele cometeu um crime, disse que ele fez mal a alguém. Não, ele não fez. Mas ele vivia fechado
seu egoísmo. Ele vivia naquele orgulho de se achar melhor que os outros. Tanto que Lázaro estava à sua porta e ele nunca percebeu a necessidade de Lázaro. Quantos, como nós, também, ainda dizemos, não, mas eu não vou para o umbral, eu não vou para o inferno, como muitos falam, porque eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem. O rico não fazia mal a ninguém, mas também não fazia bem. Deus nos dá muitas oportunidades de fazermos o bem. Deus nos dá muitas oportunidades da gente conseguir evoluir ajudando os nossos irmãos. Só que muitas vezes nós nos tornamos cegos. Quantas vezes o rico passou por aquela porta e viu aquele pobre homem jogado no chão, enfermo, tapado de feridas, faminto, magro, e ele não chegou, ele não viu. Quantas vezes nós também não vimos os nossos irmãos. Nós também não enxergamos aqueles que precisam de ajuda. Muitas vezes pelo nosso orgulho, que nos achamos melhores, muitas vezes pela nossa correria do dia a dia, e vivemos como esse rico apenas em função do nosso trabalho, em função do dinheiro que nós precisamos sim, mas nós podemos também entender que o nosso irmão está ali não é por acaso. E aí na nossa família, aí na nossa casa, com aqueles que convivem conosco, quantas vezes nós não percebemos a necessidade das pessoas, nós não percebemos aquilo que elas estão precisando, aqueles que trabalham conosco, aqueles que nós encontramos dentro da casa espírita, aqueles que nós encontramos na sociedade, e nós nem sequer perguntamos como você está, em que posso te ajudar. Então, essa história que Cristo contou é exatamente para isso. Ela precisa vir para o nosso coração, ela precisa nos trazer essencialmente. É isso que Cristo quis nos trazer nessa parábola. Como é que nós estamos? Como é que nós nos abrimos? Uma coisa muito simples, quantas vezes a gente sai à rua e enxerga animais abandonados, bens machucados, e a gente não vê, a gente não enxerga. Os animais também, eles são nossos pequenos irmãos, que também estão neste plano da evolução. E a gente faz que nem vê, vira a cara, não quer se envolver. Assim, quando a gente vê, às vezes, uma pessoa também precisando de auxílio, uma pessoa que cai na rua, uma pessoa que às vezes precisa até de uma simples palavra, de um auxílio para atravessar a rua, e a gente, na nossa peça, passa e passa de conta que não vê. Mesmo que depois a gente sabe que muitas vezes a nossa consciência vem nos acusando, a nossa consciência vem nos alfinetando, que a gente não devia ter agido assim, mas a gente age, todos nós agimos. Não é porque nós estamos dentro de uma casa espírita que nós somos diferentes. Então, Jesus vem trazer essa mensagem para todos nós. E nós precisamos aprender a usar a nossa vida. E aqui nós podemos fazer várias relações nessa história contada por Jesus. Porque nós podemos pensar também na questão do dinheiro, do homem rico, não como rico financeiramente, mas como aquele que se importa apenas com as coisas materiais, aquele que corre apenas atrás do seu ganho, aquele que se envolve apenas com aquilo que ele tem de material na sua vida. E nós também podemos pensar em Lázaro como aqueles que já conseguiram compreender um pouquinho que a nossa vida ela é voltada para os outros, ela é voltada para viver as nossas provas com confiança, com fé. E nós também podemos fazer alusão a isso, não com aquele que não tenha apenas condições financeiras, porque muitas vezes a pessoa é pobre, não tem condições financeiras, mas age pior do que esse rico na história de Jesus, porque se preocupa apenas consigo mesmo, porque não sabe olhar o outro, não sabe olhar a necessidade do outro. E apenas a pessoa, às vezes, é rica, tem muitas condições financeiras, mas ela age como Lázaro da história. Ela age sabendo que a caridade, que a aceitação das suas dificuldades, que isso vai fazer com que ela consiga ter um caminho evolutivo mais rápido e melhor. Tanto a
riqueza quanto a pobreza são provas que o Espírito escolhe. O Espírito escolhe essas provas de acordo com aquilo que ele necessita. A espiritualidade nos diz que nós alternamos entre riqueza, pobreza, nascemos como homem, como mulher, enfim, nós temos uma profissão como outra, para que a gente apoie. Então, se nessa existência eu sou rico, eu tenho que me questionar por que eu não sou rico. Ou se eu não sou rico, mas eu tenho condições, o que eu posso fazer também com os outros? Não adianta também sair distribuindo tudo que tem, porque isso está comprovado que não vai resolver. Porque aquele que não sabe cuidar, logo perde tudo, e aí, há pouco tempo, todos ficam sem nada. Mas usar bem, fazer um bom uso daquilo que a gente tem, tanto das nossas qualidades morais, quanto daquilo que Deus nos concedeu como qualidades. Muitas vezes nós sabemos fazer muitas coisas, nós temos muitos dons, e nós não colocamos os nossos dons em benefício dos outros. Nós guardamos esses dons apenas para nós. Então também é esse sentido que Jesus quis colocar esse homem rico como aquela pessoa que se preocupa apenas consigo, para si, pronto, no outro não importa. E que a gente possa lembrar que quando nós fizemos, a gente não lembra, mas a gente tem intuição, quando nós planejamos a nossa reencarnação, foi colocada, foi concedida para nós algumas provas. E que hoje nós, muitas vezes, estamos reclamando das provas pelas quais passamos. Então, que a gente pare e analise. Se eu estou passando por essas e por essas dificuldades, é porque eu preciso passar. Porque ela faz parte. E quando eu conseguir vencer essas dificuldades, assim como Lázaro venceu a dificuldade da miséria, da pobreza, eu com certeza vou dar um salto na minha evolução. Eu vou estar energeticamente mais evoluído. Eu vou estar num plano melhor. E também quem tem dinheiro, que se questionar, essa questão do mundo, a questão da necessidade, a questão de aquilo que o dinheiro pode ajudar, dar emprego, enfim, promover o bem com o que foi bom, com o que recebeu. O espírito, quando ele é culpado, não adianta só reconhecer. Isso Jesus nos disse, é preciso, acima de tudo, reparar o erro. E a gente só repara o erro sentindo na pele aquilo que a gente fez os outros passar. Então, possivelmente, se a gente for pensar, o Lázaro, em outras existências, deve ter sido alguém rico que não deu valor à riqueza, que fez, de repente, como o rico fez com ele. E ele pediu a prova, passou pela prova e ele superou. Ele venceu essa prova. Então, quem sabe quantas provas nós estamos suportando, passando na nossa vida? A prova da doença, a prova do abandono, a prova da solidão, a prova, às vezes, de uma depressão, a prova que eu, às vezes, ainda não consegui encontrar o meu caminho, eu não consegui descobrir ainda por que eu estou aqui. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós. E o Espiritismo vem nos trazer exatamente esse conhecimento. Agora há pouco, a Andréa fez um convite ao estudo, ao conhecer a doutrina, e quando a gente estuda a doutrina, quando a gente conhece um pouco mais os ensinamentos de Jesus, a gente consegue compreender muitas vezes esses sofrimentos, essas dificuldades que a gente passa na nossa vida. Então, é o nosso convite que os irmãos estejam mais presentes dentro da casa espírita, os irmãos estejam mais aqui, que os irmãos se enganjem no trabalho da casa, principalmente aqueles que já estão estudando, que tenham uma boa vontade de vir à casa, de fazer algum servicinho na casa, de estudar para aprender, de conhecer a doutrina. Que como isso gratifica a gente, como isso nos ajuda na nossa caminhada, como isso nos ajuda na nossa luz. Então, que Jesus, nessa noite de hoje, possa estar nos corações de todos, trazendo exatamente essa compreensão de por que nós estamos aqui, por que nós estamos vivenciando essas nossas experiências terríveis e para onde a gente regressa. Que nós possamos
é colocar essa nossa existência, porque com certeza esta, nesse momento, é a mais importante. E tudo que nós construímos aqui hoje, nessa existência, vai nos trazer ou bons frutos ou bons frutos no futuro. Então, parar de reclamar, parar de se achar injustiçado, pobre coitado. Nós não somos pobre coitados, nós não somos injustiçados. Nós estamos vivendo aquilo que nós plantamos. Então, que nós possamos hoje plantar coisas boas, nós precisamos hoje colocar coisas boas no nosso coração e no coração daqueles que convivem conosco, para podermos ter uma colheita excelente no futuro, ou na vida espiritual, assim como Lázaro. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Eu convido então a todos que nesse momento se acomodem nas suas cadeiras e elevem esse pensamento a Deus, a Jesus, e que procurem colocar todas as suas intenções, que passe rapidamente pela mente de cada um, todas as suas dificuldades, todas as suas tribulações, todas as suas dores, todos os seus medos, todas as suas angústias. Coloque isso na mente nesse momento. E agora Jesus está à sua frente, de mãos abertas, para receber todas essas dores, todos esses sofrimentos. Ele está recebendo. Entregue a Jesus. Entregue com fé. Porque é apenas Ele que pode aliviar as nossas dores. Mas Ele precisa que nós trabalhemos em nós tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, principalmente a caridade. Não vivemos tão fechados no nosso mundo, mas sim abertos aos outros, abertos ao amor, abertos à caridade, que nós possamos ir aos pouquinhos trabalhando na nossa evolução terrena, esses sentimentos, deixando de lado nosso orgulho, nossa vaidade, deixando de lado de nos acharmos melhores uns dos outros, porque não somos. Somos todos filhos de Deus. Todos temos direito a tudo aquilo que Deus nos concede. Nós precisamos apenas confiar. Que nós possamos, assim como Lázaro, confiar, entregar nas mãos de Deus todas as nossas dores e temos certeza que elas estão nos auxiliando na nossa evolução e que nós estamos plantando hoje o que nós vamos colher. Então, que nós possamos fazer um bom plantio para termos uma boa colheita. Que Jesus, nesse momento, nos abraça. Jesus, nesse momento, nos entrega todo o seu amor. Nos entrega toda a sua fé, nos dizendo, filho amado, segue teu caminho com confiança, segue teu caminho